Olá, gente! Você gostaria de saber como foi feito o primeiro motor elétrico do mundo? Eu sou o professor Ricardo e você está na área 7x. Show, pronto. Eu não poderia falar de eletricidade e magnetismo se eu não comentasse sobre um rapaz chamado Michel Faraday. Ele nasceu em 1791 e veio a óbito em 1867, com 75 anos. Se você olhar, colocar esse nome aqui no Google, ele vai dizer o seguinte sobre Michel Faraday: é considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Faraday, ele foi criado numa família pobre, com 3 irmãos, sempre desde pequeno teve que trabalhar, mas ele era encantado pelo conhecimento e pelo estudo. Mas o pai, quando chegou aos 14 anos, falou para ele: ó, Faraday, agora você tem que parar de estudar, você tem que começar a trabalhar para ajudar em casa. E Faraday, ele resolve esse problema. Ele consegue agradar o pai arrumando um trabalho e consegue estudar ao mesmo tempo. Mas como ele conseguiu essa proeza? Faraday arrumou um trabalho nessa empresa de encadernação de livro. O que ele fazia? Sempre que ele via um livro que tinha alguma coisa de ciência, de estudo, ele passava a madrugada estudando aquele livro e anotava as coisas mais importantes. E ele foi acumulando conhecimento dessa forma, sozinho. Dos 14 anos até os 22 anos, Faraday estudou assim, sozinho e lendo o livro que ele encadernava ou que ele costurava ali, que ele ajudava no processo. Em 1813, Faraday ele compra um bilhete para assistir uma aula na Real Sociedade, que fica em Londres. Essa Real Sociedade teve um dos fundadores como Isaac Newton, para começar. Isaac Newton, aquele camarada que escreveu as 3 leis da física, essas 3 leis que estão valendo até hoje. A primeira lei da inércia, a segunda lei da dinâmica e a terceira lei da ação e reação. Faraday então compra esse bilhete, assiste essa palestra, várias palestras sobre ciências, sobre física, e ele assiste aquilo ali tudinho, e depois Faraday ele escreve um grande resumo sobre tudo que ele aprendeu. E ele pega aquele resumo dele, manda pro Davy e pedindo emprego, falando assim: olha, esse aqui foi o resumo que eu vi da palestra de vocês, as conclusões que eu tive, por favor, arruma um emprego para mim no laboratório de vocês na área de ciência. Ele não queria um emprego varrendo o chão, ele queria um emprego na área de ciência. E o Davy, inicialmente, segundo a lenda, recusa o pedido de Faraday. Ele fala o seguinte, manda avisar o Faraday que não tinha vaga naquele momento, gostou muito do que ele tinha escrito, mas não tinha vaga. Passado algum tempo, o Davy sofre um acidente no laboratório, cai lá um produto sobre os seus olhos, ele fica um tempo sem enxergar. E ele precisava de alguém para estar fazendo os procedimentos, as análises, os estudos dele, continuar os estudos. Ele lembrou do Faraday, pediu para alguém entrar em contato, e Faraday vem todo feliz trabalhar então no laboratório com o Davy, e agora ele tem acesso a todo tipo de equipamento moderno daquela época para ele continuar sua vida acadêmica e ganhando dinheiro, porque o pai tinha colocado essa condição para ele, tem que colocar dinheiro em casa. E ele sonhava em estudar e não tinha oportunidade, porque ele tinha que abrir mão de uma coisa ou da outra, e ele conseguiu conciliar as duas coisas. Então agora Faraday ele começa a viajar toda a Europa com um auxiliar do Davy. Logo depois a visão dele volta ao normal, e mesmo assim o Davy vê que ele tem um valor, o Dave vê que ele tem um valor e mantém ele na equipe. E ele viaja a Europa toda, conhece os laboratórios mais modernos. Faraday começa a estudar, e ele fica intrigado com a situação: eletricidade e magnetismo. Até então, se achava que eletricidade era uma coisa e magnetismo era um outro fenômeno completamente diferente. Mas alguém tinha publicado em algum lugar que quando você ligava lá uma pilha, a pilha está passando energia e uma bússola se aproximava daquilo, a bússola mudava de direção, tinha interferência no ponteiro da bússola. E Faraday então ficou aquilo na cabeça e começou a pesquisar. O impressionante, que Faraday ficou 10 anos batendo nessa tecla.
que tinha a ver eletricidade e magnetismo. Então pensem, as respostas para os enigmas não vêm assim de uma hora para outra. Para você ter sucesso na vida, não vai ser você saiu da escola e já vai ganhar 20 mil por mês. Você tem que persistir. Então Faraday persistiu e 10 anos depois ele consegue decifrar o enigma. Oficialmente, Faraday desenvolve então ali o primeiro motor elétrico conhecido. E ele usa o seguinte princípio. A gente vai tentar agora aqui repetir o que Faraday fez. Os materiais necessários então para reproduzir o motor de Faraday. Eu preciso de um arame. Isso aqui vai ser um suporte, tá bom? Pode ser feito de várias formas, pode ser uma madeira pregada ali direitinho. Um suporte. Preciso do meu potinho. Esse potinho tem um ímã aqui atrás colado, um potinho. Eu fiz uma argolazinha aqui, olha, de cobre, tá? Uma argolazinha de fio, peguei o fio e fiz uma argolinha. E depois eu peguei o mesmo fio, fiz uma hastezinha parecendo um cabo de guarda-chuva. E eu preciso também de um pouco de sal. Esse sal já está aqui nesse potinho. Preciso de água. Aqui eu tenho um pouquinho de água. E eletricidade. Aqui uma fonte. E eu tenho aqui uma garrinha jacaré fazendo positivo e negativo. Vamos montar agora aqui o kit. Olha... Prendo aqui, ó, esse suporte, depois eu coloco o suporte, eu venho com essa argola, depois da argola, o meu guarda-chuva, aqui assim, ó, ele tem que correr livre, tá vendo que ele tá balançando ali livre? Ótimo. Precisa agora fazer o seguinte, misturar água e sal. Por quê? Eu preciso conduzir eletricidade na água, e a água não é um bom condutor de eletricidade. Quando você coloca água, você aumenta o poder de condução de eletricidade. Quando Faraday fez esse experimento, ele usou mercúrio líquido. Como o mercúrio líquido é um material muito perigoso para a gente manipular, o álcool vai ser mais seguro. Mas notem, o produto que sai daqui, ele é altamente perigoso, porque depois aqui, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a hidrólise da água e eu vou ter cloro e soda cáustica sendo produzido aqui. Todo cuidado de descartar de forma segura esse material. Olha, centralizei o ímã aqui com a haste e agora a brincadeira fica legal que eu coloco eletricidade. Veja, o positivo vai ligar aqui, ó, o positivo tá ali. O negativo vai ficar dentro da água. Esse aqui foi o primeiro motor elétrico da humanidade. Aqui, ó, perfeito, olha. Isso aqui virou um campo magnético elétrico. E eu tinha um campo magnético lá embaixo, magnético, tá? Ó, elétrico e magnético. Os dois ficaram com a mesma carga. Olha que exemplo legal, ó. Esses dois ímãs, aqui tá positivo e aqui é positivo. Quer ver como é que é? Ali, ó, tá distanciando. Olha que interessante, ó. Então Faraday conseguiu identificar isso e ele viu que carga positiva e positiva, elas faziam a repulsão. Então, se tem repulsão, ele criou o quê? Um jeito desse cobre fugir do ímã. Ele fugindo, ele fez um movimento circular. Então, esse é o registro do primeiro movimento circular criado através de magnetismo. E se você um dia for em Londres e visitar a Real Sociedade, que está lá até hoje, você vai ver o busto de Newton, quando você sobe a escadaria de mármore. De um lado você vai ver o busto de Isaac Newton e exatamente ao lado de Isaac Newton tem o busto de Michel Faraday. Você vê a importância que a humanidade, a parte de ciência, deu a Faraday. E ele teve alguns inventos importantes, ó. O benzeno, na área de química e física, o benzeno, foi ele que descobriu, conseguiu pela primeira vez identificar o benzeno. O cloreto de carbono, fez o primeiro motor, gerador de energia, criou toda a base para você desenvolver a refrigeração.
conseguiu pela primeira vez liquefazer o gás, colocar o gás no estado líquido, que você usa no botijão de gás, gás em estado líquido. E graças aos estudos de Faraday, que se conseguiu conter o gás de forma líquida. Criou os termos ânion e cátion. Quando você estuda na química, aquilo ali é um cátion, aquilo ali é um ânion. Quem criou esses termos, entre outros, na área de química, foi o Faraday. Ele foi considerado um educador notável. O Faraday, ele começa a dar aula com palavras acessíveis a todos e as pessoas ficaram mais perto da ciência. Se você assistiu o vídeo até aqui, fica registrado o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.